Bom dia, meus amores. Estou aqui mais uma semana para a nossa aula do Live, para a gente continuar falando sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. E essa semana eu escolhi uma história que eu encontrei na internet. Apesar de ser uma história de um autor desconhecido, ela traz uma mensagem muito interessante que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Prestem atenção em tudo que a Pro vai ler, como eu vou falar, e no final a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, tá certo? Não liguem os microfones no momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo para não atrapalhar, tá bom? Vamos lá. Era uma vez um menininho que tinha uma dificuldade muito grande de controlar o seu comportamento. Toda vez que ele se irritava com alguém ou que acontecia alguma coisa que ele não gostava, ele não sabia falar. Ele batia, ele xingava, ele agredia. E isso trazia um arrependimento para ele depois. Mas quando ele ia perceber, ele já tinha feito. E aí não tinha mais como voltar atrás. Um certo dia, ele conversou com o pai dele e pediu uma ajuda. Meu pai, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho me envolvido em muita confusão. Eu tenho brigado, tenho agredido as pessoas, mas eu não consigo me controlar. Quando eu fico com raiva, é mais forte do que eu. E aí o pai dele resolveu lançar um desafio e disse assim: olhe, meu filho, eu vou te dar esse saco de pregos e essa tábua. Toda vez que você perder a calma, você deve pregar um prego nessa tábua. E assim ele aceitou o desafio do pai e ficou, não é, com essa tábua lá guardadinha, onde ele ia, ele levava, e os pregos também em uma mochila que ele levava, porque a maioria dessas coisas aconteciam na escola dele, né, quando ele estava jogando, quando ele estava brincando com os colegas, e aí ele se desestruturava, e às vezes também com a própria família dentro de casa. No primeiro dia, o menino chegou a pregar 17 pregos. Toda hora ele perdia o controle. Nas semanas seguintes, como ele aprendeu a controlar seu temperamento, aos pouquinhos ele foi aprendendo a respirar, a ter um outro tipo, de reação às coisas, o número de pregos pregados foi diminuindo. Gradativamente isso foi cada vez mais ficando menor esse número. Ele descobriu que era mais fácil segurar a raiva do que ter que toda hora estar pregando aqueles pregos na tábua. Finalmente chegou o dia que ele não pregou prego nenhum nessa tábua, ou seja, ele não deixou de sentir a raiva, não deixou de ficar às vezes indignado com algumas coisas, mas ele não estava mais agindo de forma impulsiva. E aí ele chegou em casa e conversou com o pai e disse: olha, meu pai, hoje eu consegui, hoje eu não coloquei nenhum prego nessa tábua. E o pai pediu que ele ficasse fazendo esse exercício mais alguns dias, que um dia só não significava muita coisa não. E assim ele foi. Foi passando um dia, outro, até que ele de fato aprendeu a, nos momentos de raiva, ele não explodir e ele agir, canalizar essa raiva de outra forma. Os dias passaram e o menininho finalmente estava pronto para ouvir o que o pai tinha a dizer a ele. E aí quando ele chegou com a tábua cheia de prego, todo feliz, porque já tinha dias que ele não colocava prego nenhum, o pai disse para ele, agora eu tenho um outro desafio para você. Você vai ter que retirar todos os pregos que você colocou na tábua. Ele a princípio ficou meio chateado, não entendia o que o pai estava querendo dizer com tudo isso, mas aceitou. E aí ele pegou a tábua e foi tirando, prego por prego, até que a tábua ficou lisinha, sem prego nenhum, porém com os buraquinhos lá, as marquinhas dos pregos. E aí ele levou novamente a tábua para o pai. Quando chegou lá, o pai disse para ele, você fez muito bem, meu filho. Você conseguiu controlar sua raiva no tempo em que seu pai lhe pediu e foi administrando isso. Realmente isso não acontece de uma hora para outra, isso é um exercício que a gente tem que fazer cotidianamente. Mas eu quero que você observe uma coisa. E aí o pai pegou, levantou assim a tábua, mostrou para ele e disse assim para ele: você tá vendo, meu filho? Olhe para essas marquinhas que ficaram aqui nessa tábua. O menino olhou, e aí, ainda assim, ele não estava conseguindo compreender o que é que o pai estava querendo dizer. Aí o pai disse assim: essa tábua nunca mais será a mesma.
Quando você fala coisas com raiva para alguém, quando você machuca, quando você agride, elas deixam cicatrizes, assim como essa tábua está cheia de marcas. Você pode fazer algo muito ruim com alguém, depois se arrepender, pedir desculpa. Não importa quantas vezes você pedir desculpa, mas a ferida está ali. E o ferimento verbal é a mesma coisa que um ferimento físico. A gente convive com as pessoas todos os dias e aí a gente tem que pensar, meu filho, como é que a gente trata essas pessoas? Como nos relacionamos com elas? O que a gente espera delas? O que a gente oferece para elas? Quantas vezes você cumprimenta, agradece ou mesmo demonstra com um gesto de carinho a satisfação de conviver com essa pessoa? Então, essa história serve, essa experiência que você teve, né, com a tábua de prego, serve para você pensar que a gente deve ter cuidado com o que a gente diz. Uma vez dito, a gente pode deixar marcas muito sérias na vida das pessoas. O filho agradeceu, abraçou o pai, disse que confiava nele e que aquela lição foi muito importante para a vida dele. Então assim a gente termina essa história aqui de hoje e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, porque eu tenho certeza que ela deve ter deixado alguma marca aí para vocês, tá certo? Vamos lá? Um beijo e até a próxima história.